Grace, The World of Rampa. Parte 16 do audiobook de Sheila Rose. Graça, um mundo de rampa. Nessa parte, Sheila começa falando da senhora estranha que conheceu em um ônibus em Dublin. Enquanto estava ali sentada, desconfortavelmente enjoada, no ônibus para chegar a Dublin, sempre quis saber de onde ela estava vindo, onde vivia na aldeia, qual era a sua história. Contemplei questionar a alguém, porém, como eu formularia as perguntas em minha mente? Você só ir saber onde a senhora Quixeira vive? Decidi ser impossível isso. Isso verdadeiramente não faria. Eu teria que dominar a minha curiosidade. Não havia mais nada a fazer. Destarte, como a sorte quis, um dia na viagem de regresso, lá estava ela no ônibus indo para casa, já sentada. Tomei um assento várias fileiras à frente dela, e o percurso transcorreu inodoro e pacífico. Quando chegamos ao terminal do pequeno quiosque, me mantive no meu lugar, deixando-a passar e sair antes de mim. Eu estava determinada a segui-la à sua casa. Bem ali, ao lado da parada de ônibus, havia alguns edifícios. E, para minha surpresa, ela desapareceu, quase como um fantasma passando através das paredes. Devia haver alguma entrada secreta, de certo. Mas, na hora que alcancei seu ponto de desaparecimento, ela se foi. Porque ela vivia em qualquer parte daquele lugar que parecia notavelmente com uma toca de coelho, e onde eu tinha sempre presumido ser onde os pescadores e as suas prostitutas viviam, foi outro mistério. Mas o meu lado detetive tinha falhado. Ela havia escapado de mim. Ah, mas não completamente. O médico local tinha o hábito de nos visitar para verificar como estava Chen de vez em quando. E, na próxima vez que ele veio, aconteceu de eu estar na sala, transcrevendo um ditado e tendo instruções para responder a correspondência. Ele olhou para o paciente, teve um bate-papo e eu acompanhei-o até o seu carro, esperando. A propósito, Dr. B, há uma mulher em Holt que, por sua vez, me fascina. Queria saber se você a conhece. Vinha descrever a mulher discretamente, sem fazer menção ao cheiro que a acompanhava. Ah, você quer dizer Miss E, eu acho. Ela é um pouco, bem, não tão bem banhada? Concordei e ele continuou. Um pouco triste. Ela é um pouco, não bem certa, inocente, você sabe, mas não está completamente certa. Tem muito dinheiro, ou então eu acredito que tenha. Escolheu viver do jeito que vive. Não começou uma família ou algo assim. Ela tem algum título antes de seu nome. Nobre. Eu não tenho certeza. Seu pai tinha um monte de terra. Uma grande fazenda. Você sabe como é. Ele entrou no carro e baixou o vidro. Bem, eu estarei por perto novamente em algumas semanas. O bom doutor parece bastante bem. Bastante bem. Bom dia para você, minha cara senhora. E se foi?
não deixou informações assaz úteis. Todavia, agora pelo menos eu sabia o nome dela, e que não estava errada em minhas suposições sobre o seu nascimento. Deve ter sido uma questão de semanas depois que Chen e eu baixamos ao porto a fotografar um dia. Foi um desses tempestuosos, revigorantes tipos de dia, quando você tem que se agarrar em tudo que você puder estar carregando. Quando o seu cabelo golpeia em seus olhos e o sal no ar deixa o seu sabor picante. Era o meio da manhã, como lembro. Os barcos de pesca tinham todos deixado a segurança do porto e estavam em mar aberto, tentando fazer seu trabalho de pesca. Naquele tipo de condições meteorológicas, a maioria dos moradores que não eram pescadores mantinham-se dentro de casa. Eles foram criados neste lugar. E o vento e as ondas pouco significavam para eles na forma de romance. Seria um dia para ficar fechado. O lugar estava deserto. Eu sucedia-me burra sobre essas classes de excursões, transporte e mantenimento das câmeras secas e o cuidar das diferentes lentes. O vento era demasiado elevado para um tripé. Teria balançado e cancelado qualquer uso que se pudesse ter produzido. Melhor contar com uma mão firme e uma exposição rápida. Chen levou o medidor de luz ao redor de seu pescoço e verificava-o constantemente. Nós estávamos na metade do caminho para o outro lado do muro do porto, quando meu interesse foi pego por um vulto se aproximando da aldeia. Eu estava assistindo Chen e apenas meio a vi com o canto do olho. Mas, no minuto que a foto foi tirada, me virei para olhar, e sim, era ela. Era Miss E, avançando, assemelhando-se a uma figura de um romance de Jane Austen. Um grande manto enrolado em volta dela, batendo e ondulando, com o vento capturado e chicoteando. Ela tinha um capuz sobre a cabeça e ia apertando-o firmemente no pescoço. Mas não havia dúvida sobre isso. Não havia dúvida ser o caminhar dela. Esta era Miss E. O que na terra podia ser ela caminhar ao longo do muro do porto de modo propositadamente, como se ela estivesse com a intenção de ir a algum lugar? Porém, não havia para onde ir, exceto para dentro do mar. Olha, Chen, é aquela mulher. A que eu estava falando acerca dela para você. A que entra no ônibus de Dublin o tempo todo. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar, se inscreva no canal. Antes de irmos, uma última muito boa sugestão. Se você quiser eliminar vícios, ansiedades, transtornos de humor, defeitos mentais e anímicos, acima há um link de uma playlist sobre o livro Hercólogos, que é gratuito, e o qual ensina técnicas para eliminar esses estados mentais e emocionais equivocados. Até mais! Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais!